Olá! Na nossa última aula, nós estávamos analisando a reforma tributária e eu dei para vocês o imposto seletivo. Então, hoje, nós vamos ver o último ponto, né, dessa parte geral, né, das noções gerais relacionadas à reforma tributária e que diz respeito ao IPI. Né? Como eu já antecipei na última aula, quando veio a reforma, muita gente achou que o IPI fosse ser um dos impostos extintos. E não foi a escolha do legislador constituinte. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para tratar desse imposto. O que acontece em relação ao IPI? Primeiro ponto é que ele não será extinto. O que vai acontecer com o IPI, que é o Imposto Federal? Segundo o artigo 126 do ADCT, que foi introduzido em razão da emenda constitucional 132, a partir de 2027, terá suas alíquotas reduzidas a zero. Vocês vejam, o IPI ele não é extinto, mas você tem a redução das alíquotas a zero, o que dá, no ponto de vista prático, né, aquele imposto acaba não sendo cobrado. Mas é uma técnica legislativa diferente, né? A redução da alíquota a zero não faz com que o imposto seja extinto, ok? Exceto em relação aos produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus, conforme critérios estabelecidos em lei complementar. Por que o IPI não for extinto? Porque como uma das principais atrações da Zona Franca de Manaus é um tratamento diferenciado em relação ao IPI, porque foi um atrativo, né, dado às indústrias, determinadas indústrias, para se estabelecerem na Zona Franca de Manaus. Então, se você simplesmente extinguisse, né, o IPI, você acabava com o principal incentivo da industrialização para atrair essas indústrias para lá. Então, o que eles fizeram? Porque aí você pode colocar a indústria em qualquer parte do país, né? Só que aí o que acontece? O que eles fizeram? Se você tiver, por exemplo, uma indústria, sei lá, na região sudeste, que seja responsável pela industrialização de um produto que tem concorrência, né, que é incentivada, a industrialização é incentivada na Zona Franca de Manaus, essa indústria na região sudeste, por exemplo, em São Paulo, vai continuar recolhendo o IPI. Porque aí você mantém o interesse na Zona Franca de Manaus. Vocês devem se lembrar que a Zona Franca de Manaus foi dos setores, né, que são incentivados e continuaram sendo, né? Não mudou nada para a Zona Franca de Manaus. Então, a sistemática do IPI é essa, tá? Claro que os critérios para essa cobrança, né, no restante do país vai atender ao estabelecido em lei complementar, né, que é a lei complementar 68, o projeto de lei complementar 68, ele não foi ainda aprovado. A Constituição também diz que não incidirá de forma cumulativa com o imposto seletivo, né? Então, naquelas atividades que estão sujeitas ao IS, não vai ter incidência do IPI. E o imposto seletivo começa a ser cobrado em 2027, que é quando o IPI vai ter as suas alíquotas reduzidas a zero. Tá? Então, é uma sistemática que foi estabelecida para manter o interesse, né, na Zona Franca de Manaus, poder manter os incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus. Então, o IPI, em várias situações, continuará a ser cobrado, né? E com isso nós terminamos as minhas noções gerais de reforma tributária. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no último ponto da parte constitucional tributária, que é a parte relativa às imunidades tributárias. Eu deixei ela para o final, não à toa, né? A imunidade tributária é um daqueles pontos que, da parte constitucional, se eu tiver de escolher um ponto para vocês estudarem, se aprofundarem, é a imunidade. Imunidade cai sempre. PGE, PGM, primeira fase, segunda fase. Imunidade tributária é uma das questões mais relevantes para procuradorias, do ponto de vista constitucional.
tá? Tem muitas discussões envolvendo, especialmente as imunidades recíprocas, que eu vou dar com calma para vocês, porque isso é importante, ok? Então, vamos começar. Eu vou passar para o próximo slide para que nós possamos começar a análise da imunidade. Antes de eu entrar nas hipóteses de imunidades que são gerais, porque nós temos imunidades gerais, que se refere a todos os impostos, né? E você tem IACBS, e você tem imunidades que são específicas de alguns impostos. Como eu não vou dar os impostos em espécie, esse módulo não alcança os impostos em espécie, eu não vou tratar das imunidades específicas. Aqui eu vou dar só a parte geral, né, constitucional geral. Então nós vamos tratar das imunidades que sejam gerais. Mas antes de mais nada, antes de eu entrar lá na análise do artigo 156, eu quero analisar com vocês uma diferenciação que eu até já mencionei ao longo das nossas aulas, só que agora eu vou, vamos dizer assim, me aprofundar. Entre três conceitos que geralmente eles estão juntos até no programa de tributário, são conceitos, né, que são relevantes, do ponto de vista prático, acabam dando no mesmo, porque a consequência prática é a mesma, não haverá o recolhimento do tributo, mas são situações do ponto de vista jurídico distintos e que geram, né, tem interpretações diferenciadas. Então, quando você está diante de uma discussão de imunidade, ela tem uma certa caracterização. Quando a discussão é de isenção, é um outro instituto. O que que acontece? Antes de mais nada, tem vários autores, eu até já mencionei aqui, que só prevêem imunidade e isenção. Nós vamos ver, né, que é aquilo mais comum, né? É muito comum vocês terem, principalmente quem está saindo da faculdade, né, que estudou esses pontos, se aprofundou em tributário mais na faculdade, é muito comum, né, você ter uma diferença, você adotar na fase da parte das faculdades, da universidade, uma diferenciação mais simplificada que diz que a imunidade é uma hipótese de não incidência constitucional. Tem vários autores que adotam isso, tá? É só porque quando a gente começa a estudar tributário e se aprofundar, a gente começa a conhecer outras correntes, né? Mas é muito comum se ter na doutrina e até em acordos a seguinte afirmação: imunidade é uma hipótese de não incidência constitucional e a isenção é uma hipótese de não incidência legal. Então, tem muitos autores que não diferenciam, como está nesse meu slide, entre imunidade, isenção e não incidência. Se está na Constituição, nós vamos ver, seria uma diferença em razão da fonte. Se está na Constituição, é imunidade. Se está na lei, é uma isenção. Só que tem alguns doutrinadores, e para quem vai fazer concurso no Rio de Janeiro, especialmente no Rio de Janeiro, é importante que vocês tenham essa ideia, porque esse quadro que eu estou fazendo, né, que eu estou colocando aqui nos slides, ele é inspirado num quadro, não é o mesmo, tá? É inspirado no quadro e na teoria do professor Ricardo Lobo Torres. Né, o professor Ricardo Lobo Torres, ele já está falecido, é um que foi procurador do Estado do Rio de Janeiro, muito respeitado no Brasil inteiro, mas especialmente para todos aqueles que estudaram na UERJ, como eu, né? E a maior parte das bancas, das procuradorias de estados e municípios, tem muita gente que veio da UERJ, e é uma corrente, uma doutrina, né, extremamente relevante, no Brasil inteiro, mas no estado do Rio especialmente. E o professor Ricardo Lobo Torres, ele diferencia esses três institutos. E aí, para aqueles que fazem a distinção, qual é a diferença? E aí eu vou fazer um quadro, estou mostrando os quadros, né? Para quem não faz diferença, você simplesmente ignora a terceira, né? O terceiro quadro, terceira menção, a terceira fila, né? O terceiro, agora escapou uma melhor palavra. E você deixa só a imunidade e isenção. Mas para quem faz a distinção, e às vezes a própria jurisprudência diferencia, o Supremo, em alguns casos, faz diferença entre não incidência e imunidade, outros não faz.
Então, depende muito do caso concreto, e eu vou dar uns exemplos. Mas para quem faz, qual é a diferença? Primeiro ponto, né, que eu acho que é importante é a gente conceituar os três institutos. Então, por isso que eu coloquei, né, no meu slide o conceito de cada um deles. Primeiro lugar, imunidade tributária. A imunidade tributária é uma limitação ao poder de tributar. Vocês se lembrem que a gente estava estudando as limitações ao poder de tributar. Os princípios constitucionais tributários, todos que nós vimos, são limitações ao poder de tributar. Né? Eles estão lá do 150 ao 152 da Constituição, Fórum 45 lá da Constituição, que está inclusive no capítulo das limitações ao poder de tributar. O 150 está na parte da Constituição as limitações ao poder de tributar. Então, você está limitando o próprio poder de instituir o tributo. Lembrem-se, poder de tributar é o poder de criar o tributo, instituir o tributo por lei própria. Então, você está limitando o poder do ente federativo de criar o tributo. Por isso é que é muito comum os autores, a doutrina e a jurisprudência defenderem que imunidade tributária é uma hipótese de incompetência absoluta. O ente federativo, ele não pode sequer instituir o tributo em razão daquelas pessoas ou em face daquelas situações, daqueles objetos. Então, você tem uma, uma limitação ao poder de instituição daquele tributo, tá? Por isso que é incompetência absoluta. Isenção, já existe uma divergência sobre o conceito de isenção. Mas nos dois casos, né, a isenção ela é tratada no CTN como uma causa de exclusão do crédito tributário. Exclusão. Então, pelo CTN, o que você exclui, como nós vamos ver? Para ter crédito, você precisa ter um lançamento. Então, o que você faz na isenção, como é a exclusão do crédito, é você excluir o lançamento. O tributo não vai ser lançado. Só que eu posso dizer que o tributo não será lançado e tem baseado em dois conceitos. Um primeiro, que é um conceito mais tradicional, que é o que está no quadro, o primeiro conceito, diz que a isenção seria uma dispensa do pagamento de um tributo devido. Vejam a diferença aqui. Quando a gente diz que isenção é uma dispensa de pagamento de tributo devido, a gente quer dizer que se não tivesse a lei prevendo a isenção, o tributo deveria ser pago. Então, para esse primeiro conceito, que é um conceito mais tradicional, mais da época do CTN, que é defendido até hoje por vários autores, mas assim, é um conceito mais, vamos dizer assim, não tão moderno, ele que foi acolhido pelo Supremo durante muitos anos, tá? Hoje em dia ele não acolhe mais, apesar que tem ministros que até ainda citam, mas a ideia é um pouco mais, um conceito mais tradicional. Por que dispensa de pagamento o tributo devido? Para esse entendimento, para quem defende esse conceito, essa definição, o fato gerador ocorre, a obrigação tributária surge, mas você dispensa o pagamento. Por isso é que diz que o tributo é devido, porque o fato gerador acontece, a obrigação tributária surge. Se não tivesse a lei de isenção, você tinha de pagar o tributo. Mas vem a lei de isenção e dispensa o pagamento. Mas o tributo em si é devido. Qual é, para mim, é o melhor conceito, a melhor definição, que é um conceito mais moderno, é a opinião do professor Ricardo Lobo Torres, é de que a isenção ela suspende a eficácia da norma impositiva. Deixa eu explicar para vocês entenderem a diferença, porque tem uma diferença prática. Qual é a grande diferença? O que é uma norma impositiva? Norma impositiva é aquela norma que cria o tributo. Então, tem uma norma que cria o tributo. Define fato gerador, base de cálculo, contribuinte, alíquotas, ela criou aquele tributo. Depois vem uma norma isencional, que pode ser até o mesmo diploma legal, mas é uma outra norma,
que vem e fixa uma norma, uma regra de isenção, seja em relação a uma pessoa, uma isenção subjetiva, seja em relação a um bem, por exemplo, que é uma isenção objetiva, tem a ver com a coisa, objeto tributário. E aí o que que acontece? Eu tenho uma norma geral, que é impositiva, que criou o tributo, e eu tenho uma norma isencional que concedeu aquele benefício fiscal para algumas pessoas, subjetiva, ou algumas coisas, objetivas. E essa norma é especial. Entre uma norma geral e uma norma especial, e aqui levando em consideração, né, a lei de introdução ao direito brasileiro, o que que prevalece? A norma especial. Então, por isso, suspensão da eficácia. Enquanto vigorar a norma isencional, que é especial, ela vai ser aplicada. E ela suspende a eficácia da norma impositiva, que é a norma geral. Qual é a diferença para a primeira corrente? Não sei se ficou claro. É que para a primeira corrente, eu tenho fato gerador, eu tenho obrigação tributária, eu dispenso o pagamento. Na segunda corrente, como eu vou aplicar direto a norma isencional, a norma impositiva não produz sequer efeitos. Então, nesses casos, daquelas isenções objetivas ou subjetivas, eu não tenho fato gerador, eu não tenho obrigação tributária. Então, o tributo ainda não é devido. E isso é importante para discussões que a gente até já viu aqui, né? Aqui eu vou fechar um pouco o raciocínio, junto a algo que eu já dei lá atrás para vocês. Vocês se lembram da discussão envolvendo revogação de isenção? Se ela se submete ou não ao princípio da anterioridade? Vejam, se você entende que é uma suspensão de eficácia de norma impositiva, que o fato gerador nem surgiu, que a obrigação tributária nem ocorreu, o que que acontece? Na hora que você revoga aquela isenção, o fato gerador vai ocorrer pela primeira vez. Então fica mais clara a ideia de que parece uma criação de tributos. E aí tem que observar a anterioridade. Quem defende a suspensão da eficácia sempre defendeu que a revogação da isenção tem que observar o princípio da anterioridade, porque é como se fosse a criação de um tributo. Agora, quem defendia a dispensa do pagamento do tributo devido, o tributo já era devido. Simplesmente agora você vai ter que pagar. Então, quando revoga, né? Quando vem a lei e revoga. Então, quem defendia a dispensa do pagamento de tributo devido já entendia que não precisava observar a anterioridade, porque o tributo já te era devido. Então, é interessante que por muitos anos, né, muito tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal adotava a tese da dispensa de pagamento de tributo devido e especialmente em relação ao ICMS, ele entendia que as leis que revogavam uma isenção de ICMS não precisavam observar a anterioridade. Então, durante muitos anos, esse foi o posicionamento do Supremo. Por isso que eu digo que é tradicional, porque não é mais, né? Nós já vimos que agora o entendimento do Supremo, de alguns anos para cá, é que revogou a isenção, é como se fosse uma cobrança indireta, uma cobrança indireta no sentido, né? Uma majoração, melhor dizendo, indireta, e aí você teria de observar a anterioridade. Cobrança não, majoração indireta, e você tinha de observar a anterioridade. Por quê? Porque a corrente majoritária hoje é a segunda, não é mais a primeira. Então você ganha força no Supremo. Vejam, ministros que vieram da UERJ, né? Você tem o Barroso, você tem o Fux, e que vieram muito com essa ideia, e eles são ministros bem garantistas. Então, assim, você vai ter uma ideia de atendimento do princípio da anterioridade, né? É como se estivesse criando tributo, é uma majoração indireta, apesar de não ser tecnicamente uma majoração. Ok? Então é importante vocês terem esses dois conceitos. Agora, vejam que isso não tem nada a ver com a imunidade, porque a imunidade, o ente não pode sequer criar o tributo. Na isenção, você cria o tributo. Você tem uma norma impositiva e você vai ter uma norma que concede aquele benefício fiscal. Eu vou ter as duas normas, ok? E uma pergunta que sempre me fazem, eu repito: os dois conceitos são compatíveis com CTN. Porque quando a gente diz que vai excluir, vejam que eu mencionei, excluir o crédito, causa de exclusão do crédito, você vai excluir o lançamento. Você vai excluir o lançamento, seja porque veio uma lei e que dispensou o pagamento,
seja porque a norma impositiva não está sequer produzindo efeitos. Então, os dois conceitos são compatíveis com o CTN, ok? Para quem faz a diferenciação, qual é a distinção entre não incidência da imunidade e isenção? Porque a não incidência, ela acontece quando você delimita o fato gerador. Então, toda vez que você delimitar o fato gerador, seja acontecendo isso na Constituição, seja numa lei, você vai definir qual é a hipótese de incidência, qual é o fato gerador. Tudo que fica de fora é uma hipótese de não incidência. Então, deixa eu dar um exemplo fácil de vocês entenderem. Eu tenho o IPTU. O CTN vem lá, é uma lei complementar, vai definir os fatos geradores dos impostos. Então, o CTN foi recepcionado com esse status e tem lá a definição do fato gerador do IPTU no artigo 32. E aí o 32 diz, fato gerador do imposto é a propriedade, o domínio útil, a posse a qualquer título de um bem imóvel, por natureza ou acessão física, definidos pela lei civil, localizados na zona urbana. Na hora que ele delimitou isso, ele definiu esse fato gerador, se aquele imóvel estiver na zona rural e tiver uma utilização rural, ele é uma hipótese de não incidência em relação ao IPTU. Não é imunidade, não é uma isenção, é uma hipótese de não incidência. O IPTU não incide sobre imóveis localizados na zona rural que têm uma utilização rural. Vocês percebem a diferença? O que você deixa de fora é uma hipótese de não incidência. Um outro caso também é que, às vezes, a Constituição, eu já dei esse exemplo aqui, né? A Constituição, ela vem dizendo qual é a hipótese que incide, e ela mesmo diz, o imposto não incidirá sobre essas hipóteses. Não incidirá. Aí é uma não incidência que a gente chama qualificada, porque ela está no texto em si. Você não chega por exclusão, você tem ela expressa. E aí vamos dizer que esteja na Constituição, como eu mencionei, e aqui eu acho que talvez fique mais claro o que eu já disse antes em outras aulas. Nesses casos, que está na Constituição, o imposto não incidirá sobre exportação para o exterior. IBS não incidirá, ICMS não incidirá sobre exportações para o exterior. Isso é um caso de não incidência, é um caso de imunidade. Quando os dois estão no texto constitucional, né? Quando a delimitação do fato gerador está no texto constitucional, qual é a diferença para a imunidade? Para quem faz isso, o professor Ricardo Lobo Torres é um dos autores que faz essa diferença. O Supremo nem sempre acolhe isso, tá? Mas, pelo menos em relação ao 156, mas é uma corrente respeitada. Qual é, para o professor Ricardo Lobo Torres, a grande diferença entre imunidade e não incidência? É que na imunidade, você está protegendo uma liberdade, uma garantia fundamental. Na não incidência, é uma política fiscal. Como na isenção, é uma política fiscal. A única que é limitação ao poder de tributar, que é uma incompetência absoluta e que é considerada cláusula pétrea, é a imunidade. Porque eu estou protegendo um direito fundamental, uma liberdade. No caso da não incidência, ela já quando a gente, mesmo que esteja no texto constitucional, quando você define um fato gerador, para o professor Ricardo Lobo Torres, a não incidência tem a ver com política fiscal, como isenção também. E as políticas fiscais vão sendo alteradas, né, ao longo do tempo. A limitação ao poder de tributar, ela persiste. Como o 156 está no capítulo de limitações ao poder de tributar, o Supremo Tribunal Federal não faz essa distinção em relação ao 156 entre a imunidade e não incidência. Para o 156, você vai ter essa discussão maior nas imunidades específicas, porque é quando a Constituição vai definir os fatos geradores. ICMS não incide, BS não incide, estou definindo sobre o que incide e o que não incide. E aí eu vou ter a discussão da não incidência, porque aí eu não estou sequer no capítulo da limitação ao poder de tributar, tá certo? Quando eu estou no 156, quando eu estou no campo das limitações, né,
que são as imunidades gerais, o Supremo não faz essa distinção. Se defende liberdade, se não defende. Se está no 156, ele entende que é imunidade e, portanto, é uma cláusula pétrea. Agora, as hipóteses de não incidência, elas estão nas partes constitucionais que definem os fatos geradores dos impostos. E aí, nesses casos, é que você vai ter a discussão. Como a maioria dos casos são hipóteses de mera política fiscal, aí o Supremo vai adotar essa distinção. E eu vou dar um exemplo mais adiante, tá? Então, isso é importante para vocês entenderem a diferença. Ficou claro? Porque isso é extremamente importante. Ok? Então, aqui eu estou no campo da definição do fato gerador. É o que você fica de fora ou que, eventualmente, a própria lei ou a Constituição, ao definir o fato gerador, estabelece que é não incidência. E é para atender uma hipótese de política fiscal. Ok? O segundo aspecto para diferenciar os três institutos é o da fonte. É interessante, como eu disse, né? Muitos autores utilizam a fonte para a diferenciação. Então, está na Constituição a imunidade, está na lei a isenção e ponto. Agora, para quem faz as diferenças que eu mencionei, e o Supremo faz essas diferenças em relação às não incidências relacionadas a fatos geradores de impostos, que estão na Constituição, é, quais são as fontes primárias e as que não são primárias dos três institutos? Imunidade. Não há dúvida que é a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez caiu num concurso para Ministério Público, porque às vezes tributário, né, não cai como uma banca diferenciada, mas cai em direito constitucional tributário, né? Por exemplo, quem vai querer fazer a magistratura, agora tem a prova do ENAM, né? Que é como se fosse uma prova anterior, né? Uma prova preliminar, vamos dizer assim. E tributário não está no ENAM, mas está em direito constitucional tributário. Então, eu mesmo vou dar aula na Emerge para a prova do ENAM e a minha matéria vai ser direito constitucional tributário, porque cai como constitucional. Então, no caso, por exemplo, do MP, caiu a seguinte questão, na parte de constitucional. Poderia um Estado, na sua Constituição, na Constituição do Estado, conceder uma imunidade em relação aos seus impostos, aos seus tributos, que não esteja na Constituição Federal? A Constituição do Estado é fonte primária de imunidade? Ela pode fixar uma imunidade que não esteja na Constituição Federal? Ela pode ser vista como uma fonte primária? O entendimento, e essa era a resposta dada como certa, porque é o entendimento majoritário, é que a resposta é negativa. Você não pode ter uma imunidade na Constituição do Estado que não esteja na Constituição Federal. Você pode ter, a imunidade é uma daquelas matérias de reprodução obrigatória, mas a fonte primária é a Constituição Federal. Okay? Por quê? Porque ela é uma limitação ao poder de tributar, ao poder em si. E aí tem que ser uma limitação para o país inteiro. Ela tem que ser igual no país inteiro. Ok? Então, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula, eu continuo vendo com vocês as demais fontes e quais são as diferenças entre a imunidade, isenção e não incidência. Então, até a nossa próxima aula.